Olá pessoal, estamos aqui para nossa aula de hoje para falar sobre estrutura organizacional, delegação, centralização, descentralização e amplitude de controle. Bem, para trabalhar a estrutura organizacional, primeiramente temos que pensar em o que é organizar, que nada mais é do que processo de decisões que vão dividir uma tarefa em tarefas menores dentro da empresa, vão organizar a organização. E para isso a gente tem que ter duas perguntas básicas: o que é para ser feito, que são as tarefas, e quem vai fazer o que. A forma como a gente divide esse trabalho, organiza e coordena dentro da organização empresarial é o que a gente chama de estrutura organizacional e que pode ser representada formalmente através do organograma da empresa, entre outros documentos. As organizações possuem sua estrutura organizacional formal e a sua estrutura organizacional informal. Essa estrutura em que a gente divide as tarefas, coordena e organiza é a estrutura organizacional formal. Ela é deliberadamente planejada e formalmente representada pelo organograma. Essa estrutura formal ela é estável, é sujeita a controle através dos líderes e linhas de comando e possui os líderes formais com a autoridade formal e hierárquica sobre as pessoas. Já a estrutura organizacional informal, ela acontece em paralelo à empresa. Ela vai surgir da interação social das pessoas, das necessidades pessoais e grupais, e ela vai se desenvolver de forma espontânea, tá? Vocês viram organização informal lá quando estudaram a teoria das relações humanas. Então, no momento que a gente estabelece uma estrutura organizacional formal na empresa, paralelamente as pessoas também vão se organizando de forma informal, que é essa estrutura informal, que vai representar relações que não aparecem no organograma, porque elas são informais. Então, essa estrutura informal é instável, tem o centro nas pessoas e não nos cargos e nas tarefas, e possui líderes informais. A análise de uma estrutura organizacional, quando a gente for estudar uma estrutura organizacional de uma empresa, é importante que a gente tenha os dois olhares, o olhar para a estrutura formal e o olhar para a estrutura informal, porque uma influencia a outra a todo momento. Nós estaremos falando aqui sobre a estrutura organizacional formal. E quando a gente planeja essa estrutura organizacional formal, nós temos que ter os seguintes objetivos. Primeiramente, é preciso identificar as tarefas físicas e mentais que devem ser desempenhadas, ou seja, tudo aquilo que deve ser feito na empresa. Depois, a gente precisa agrupar essas tarefas em funções, que aí a gente chama isso de definição funcional. E esse conjunto de tarefas e definições de funções, eles vão proporcionar, e a gente tem que ter esse objetivo, né, de proporcionar a todos que compõem a empresa informações para se trabalhar de forma eficaz. A estrutura organizacional é composta de 3 sistemas, que são o sistema de responsabilidade, que é aquele que diz respeito à distribuição de responsabilidades dentro da organização, o sistema de autoridade, que diz respeito à alocação de autoridade na organização, e o sistema de comunicação, que refere-se a como a comunicação, como as informações vão fluir dentro da organização. O sistema de responsabilidades diz respeito a como a responsabilidade é distribuída dentro da organização, ou seja,
quem é responsável por fazer o quê, quem tem a obrigação de fazer alguma coisa. Nós desde pequenos já escutamos sobre as nossas responsabilidades. Nós, enquanto alunos, temos certas responsabilidades. Eu, no cargo de professora da disciplina de organização empresarial, tenho responsabilidade de fazer as aulas, de colocar os materiais em tempo para vocês, de colocar prazos, fazer questões, participar de chats. Então, quando um subordinado assume determinada obrigação, determinada tarefa, ele sempre deve prestar contas à pessoa que lhe atribuiu essa responsabilidade. No caso aqui, eu tenho que prestar contas ao coordenador do curso, pois foi ele que me atribuiu essa responsabilidade. E nós sempre temos que saber que a responsabilidade numa organização, ela deve ser proporcional à autoridade. E já já nós vamos falar então sobre isso, vendo o sistema de autoridade. O sistema de autoridade vai tratar de como o poder é distribuído, o poder de dar ordens é distribuído dentro da organização. A autoridade é o direito que eu tenho para fazer alguma coisa. Ele pode ser um direito de tomar decisões, de dar ordens ou requerer obediência, ou simplesmente o direito de determinar, de fazer determinado trabalho, tá? Então, a gente vai ver no próximo slide que a autoridade, ela é diferente para os diferentes níveis hierárquicos da empresa. No sistema de autoridade, nós sempre falamos em amplitude da autoridade. Ou seja, no topo da organização, nos cargos de presidência, de diretoria, gerência, a gente tem uma amplitude de autoridade maior, ou seja, mais autoridade, do que nos cargos mais baixos, de chão de fábrica, de operário. Então, a gente sempre vai do nível mais alto, que também é o nível estratégico, que vocês já viram, o nível estratégico vai ter maior autoridade, enquanto os níveis mais operacionais vão tendo menos autoridade. Essa amplitude vale também para a responsabilidade, já que a gente viu que a autoridade e a responsabilidade devem ser correspondentes. No sistema de autoridade, nós podemos distinguir dois tipos de autoridade, que é a autoridade formal e a autoridade informal. A autoridade formal é aquela dada através do cargo, né? No organograma, na definição de poderes e atribuições e responsabilidades dentro da organização, eu atribuo a autoridade a uma pessoa, eu estou dando uma autoridade formal. E a gente tem uma outra autoridade, que é a autoridade informal, que é aquela que a gente vai adquirir pelo nosso conhecimento, pela nossa experiência, e a gente é considerado autoridade pelas outras pessoas através das relações que a gente estabelece. Dizem que um bom líder, ele consegue executar bem sua autoridade formal se ele também tiver autoridade informal, ou seja, que as pessoas também lhe respeitem e sejam subordinadas ao que ele diz, porque consideram que ele tem bons conhecimentos, boa experiência. Também temos outros dois tipos distintos de autoridade, que é a autoridade hierárquica e a autoridade funcional. Então, a autoridade hierárquica vai seguir as linhas de comando estabelecidas pela estrutura hierárquica da empresa. A gente tem no primeiro nível hierárquico A, que vai ter a autoridade hierárquica, que é representada por essa linha vertical, sobre B, C e D. D, por sua vez, vai ter a autoridade hierárquica sobre E. E assim por diante, se a gente tivesse
um organograma com mais níveis hierárquicos. Já o sistema de autoridade funcional corresponde à autoridade estabelecida pela função exercida por determinadas unidades organizacionais. Então, a gente continua vendo aquele mesmo organograma, onde A tem a autoridade hierárquica sobre B, C e D sobre E. Só que nesse outro desenho nós vemos uma linha pontilhada que liga B a E. Isso quer dizer o quê? Autoridade funcional. Então, B vai ter autoridade somente sobre determinadas funções que E exerce. No restante das funções, E vai ser subordinado a D. Então, por exemplo, se B fosse departamento jurídico, C fosse departamento de marketing e D fosse departamento de recursos humanos. E setor de contratação e demissão. Poderíamos supor que E é subordinado a D para praticamente todas as funções, mas nas funções de demissão por justa causa, por exemplo, ele tem que prestar contas a B, porque o departamento jurídico tem a autoridade funcional sobre demissões por justa causa, para não dar algum problema na justiça. Então, essas são as duas autoridades, a hierárquica, que obedece à linha hierárquica, a linha de comando da empresa, e a funcional, que diz respeito só a algumas funções dentro da organização ou do órgão a que se diz respeito. O terceiro sistema que nós veremos é o sistema de comunicação. Lembrando do conceito de comunicação, que é o processo no qual uma mensagem é enviada por um emissor, por determinado canal, que pode ser variado, desde e-mail, telefone, memorando, oral, até ser entendida por um receptor. Não é só ser recebida, mas ser entendida. Isso é muito importante na comunicação. E o sistema de comunicação nada mais é do que a rede por meio da qual todas essas informações vão fluir e que vão permitir o funcionamento da empresa de forma integrada e eficaz. O gestor que for pensar em planejar o sistema de comunicação deve sempre considerar as seguintes questões. O que deve ser comunicado? Então, qual a informação deve ser comunicada? Como deve ser essa comunicação? Quando deve ser comunicado? De quem deve vir a informação? Então, de qual nível hierárquico, de quais departamentos, de quais pessoas? E para quem essa informação deve ser distribuída? Além de se ter bem claro o porquê se comunicar essas informações e o quanto de comunicação a gente deve comunicar. O sistema de comunicação é muito importante, porque tanto a comunicação interna como a comunicação externa é que vão dar muito da integração e da eficácia de uma organização empresarial nos tempos modernos. Bom, alguns princípios básicos da organização que vão nos ajudar a estabelecer a estrutura organizacional, ok? Então, o primeiro deles, e esse princípio ele fica bem ligado ao sistema de responsabilidades. Quando eu vou definir o sistema de responsabilidades, eu tenho que pensar na especialização, tá? Que quer dizer, vocês já viram lá isso em Taylor, em Fayol, que a organização vai se fundamentar na divisão do trabalho, que vai provocar a especialização das pessoas em determinadas atividades. Então, nas figuras vocês estão vendo um hospital, eu vou ter um médico, e aí a gente tem várias especialidades de médicos, cada um com sua especialidade, a recepcionista e os cozinheiros.
Cada um tem sua especialização, cada um estudou para isso, aprendeu habilidades, técnicas, e nós vamos dividir o trabalho de acordo com as necessidades, as tarefas que devem ser realizadas e as pessoas específicas formadas para desenvolverem cada uma dessas tarefas, tá? Então, como a gente vai dar para essas pessoas fazerem essas tarefas, a gente vai atribuir a responsabilidade das pessoas desenvolverem essas tarefas. Então, o princípio da especialização está ligado ao sistema de responsabilidade, a distribuição de responsabilidade dentro da empresa. O segundo princípio também, que é o princípio da definição funcional, tá? Também ligado, né, a esse sistema de responsabilidade, porque nesse princípio de definição funcional, eu vou definir claramente, por escrito, através de organograma, descrição de cargos, manual de organização, o que cada pessoa e cada órgão deve fazer dentro da empresa. Então, eu vou pegar essa divisão do trabalho e vou começar a listar todas as tarefas e todas as responsabilidades daquele cargo ou daquela unidade organizacional. Então, o departamento de marketing vai ser responsável por fazer contato com clientes, fazer publicidade, propaganda, promover e assim por diante. Tá? E aí cada funcionário do departamento de marketing, o publicitário, a atendente, vão ter tarefas específicas. Isso é o princípio da definição funcional. Outro princípio, no qual a gente já falou de certa forma também, que é o princípio da paridade da autoridade e responsabilidade. Ou seja, eu tenho que ter a mesma quantidade de autoridade e responsabilidade. Lembrando que a autoridade é o poder de dar ordens e exigir obediência ao subordinado, e responsabilidade é o dever de prestar contas ao superior, tá? Então, eu tenho que ter correspondência entre a quantidade de autoridade que eu dou a uma pessoa e a quantidade de responsabilidade. Ou seja, se eu dou muita autoridade para uma pessoa e pouquíssima responsabilidade, eu vou ter um problema, porque ela pode fazer o que bem entender na organização e não vai arcar com as consequências. Ao mesmo tempo, se eu dou muita responsabilidade para uma pessoa e eu não dou autoridade para ela mexer no que precisa ser mexido, demitir um funcionário se for preciso, ela fica de mãos atadas, porque ela é responsável por aquilo não tá dando certo, mas ela não tem a autoridade para fazer o que seja preciso para melhorar aquela situação, ok? Lembrando, então, mesma quantidade de autoridade e responsabilidade. Próximo princípio, que é o princípio escalar, onde cada pessoa deve saber exatamente a quem prestar contas e sobre quem possui autoridade. Então, a gente vê esse princípio, né, nos diferentes níveis hierárquicos do organograma, nessa figura ali, o primeiro nível em rosa, o segundo nível com 4 retângulos e o terceiro nível com 3 retângulos, tá? Então, esse princípio escalar vai dizer respeito às relações diretas de autoridade de um superior para um subordinado em toda a organização, né? Então, nós estamos vendo que o primeiro nível hierárquico, o primeiro nível da escala, tem autoridade através dessa linha vertical de comando sobre os outros 4 que estão no outro nível hierárquico, tá? E esses outros 4, cada um, né, 3 deles vão ter autoridade sobre outras
outros departamentos. Entendido o princípio escalar, esse princípio também a gente pode dizer que pode ser chamado de um princípio hierárquico. O princípio das funções de linha e de staff define o que são essas funções de linha, que são aquelas diretamente ligadas aos objetivos principais da empresa, ou seja, quem está numa função de linha executa atividades que são diretamente relacionadas com os objetivos da organização, e as funções de assessoria, que vão ter uma função não executiva, mas uma função de apoiar, de auxiliar, de assessoramento. Funciona como se fosse uma consultoria interna. A linha ouve as recomendações da assessoria, pode aceitar ou não essas recomendações. Então, nesse pequeno organograma, a gente tem administradores setor 1, setor 2, setor 3, todo como funções de linha, e órgãos de linha, e a assessoria como um órgão de staff. Então, sempre que a gente tem o órgão de staff, ele não tem a linha vertical de autoridade, ele tem a linha horizontal, né, que ele vai para o lado assessorando. A próxima função que iremos trabalhar, né, próximo princípio, é a amplitude de controle, que ela também pode ser chamada de amplitude de comando ou amplitude administrativa, e vai se referir ao número de subordinados que um administrador pode ter sob a sua supervisão. E aí nós temos duas divisões, que é a amplitude de controle estreita e a amplitude de controle larga. A amplitude de controle estreita é quando eu tenho vários níveis hierárquicos e cada chefe tem um número pequeno de subordinados para supervisionar. Isso vai fazer com que a gente tenha uma estrutura alta e alongada. Por outro lado, a amplitude larga, ela tem poucos níveis hierárquicos e eu vou ter uma estrutura organizacional mais achatada, tá? Uma estrutura organizacional horizontal que a gente pode ver nos organogramas apresentados a seguir. Então, a organização alta com uma amplitude de comando estreita, ou seja, lá o primeiro retângulo que está no topo da organização, no topo da pirâmide, ele só tem controle sobre 2 funcionários. Depois, esses 2 funcionários só têm controle por mais 2, e assim por diante. Enquanto, quando a gente tem uma amplitude de comando larga, ou seja, eu tenho muitos subordinados para controlar, a gente fica com uma organização mais achatada. Hoje em dia, a gente tem uma tendência nas organizações modernas à horizontalização, ou seja, organizações mais achatadas com menos níveis hierárquicos, pois isso vai desde reduzir custos até tornar as decisões na empresa mais rápidas. Outro princípio que a gente vai trabalhar é a delegação, centralização e descentralização. Então, primeiramente, o que é delegação? Delegação é o processo no qual eu vou transferir a autoridade e responsabilidade para posições inferiores na hierarquia. Vocês certamente já escutaram: o fulano delega bastante, o ciclano é centralizador, ele não delega nada, tá? Então, a delegação, se ela for aplicada de forma adequada na empresa, ela traz algumas vantagens. Entre elas, o gestor tem mais tempo, porque ele vai delegar as atividades secundárias e vai sobrar mais tempo para ele fazer
as atividades estratégicas, para pensar nas coisas que mais importam, nas prioridades. Vai ajudar também os funcionários nos quais a autoridade e a responsabilidade foi delegada, para que eles fiquem mais responsáveis e desenvolvam seu potencial. O gestor, por sua vez, começa a ter um controle, uma observação dos potenciais futuros gestores, né, observando o desenvolvimento da sua equipe e como cada um lida com essa delegação. Todos ficam mais satisfeitos porque as pessoas se sentem mais responsáveis, com maior autoridade, se sentem participando mais da empresa, né? E proporciona também, então, um aumento sistemático da autonomia dos colaboradores e, dessa forma, a organização evolui. A gente tem algo muito interessante, tá? Que geralmente cai em concurso, que o princípio da exclusividade da responsabilidade. Ou seja, ninguém se livra por meio da delegação da sua própria responsabilidade pelas atividades dos subordinados. Mesmo que o chefe tenha delegado uma atividade, ele continuará responsável por ela perante sua própria chefia. Ou seja, o diretor delega para o gerente determinadas responsabilidades e atividades. O gerente delega uma parte dessas responsabilidades para o coordenador da área dele, tá? Se o coordenador da área dele não cumprir essas atividades, ele não vai poder olhar para o diretor e dizer assim, olha, não tenho nada a ver com isso, foi o coordenador que não cumpriu. Não, a responsabilidade é dele. E ele é que tem que controlar e cobrar do coordenador da área dele. Então, a gente não se livra da responsabilidade. Isso é o princípio da exclusividade da responsabilidade que Fayol já estudava lá no início da administração. Centralização. Os termos centralização e descentralização vão se referir ao nível hierárquico no qual as decisões são tomadas. Certamente vocês já escutaram se um chefe é muito centralizador ou se é descentralizador, ou se uma empresa é centralizadora. Uma empresa centralizada, geralmente todas as decisões, ou a grande parte delas, são tomadas nos níveis mais altos da hierarquia, tá? A tomada de decisão, a autoridade, ela fica toda no topo da organização. Enquanto na descentralização, a autoridade, ela é distribuída, ela é realocada, ela é delegada para locais o mais próximo possível, né, da onde esse problema está ou essa decisão tem que ser tomada, tá? Então, por exemplo, problemas com clientes podem ser delegados para um atendimento direto dos atendentes, para uma resolução desses atendentes, do que a gente tem que passar pelo supervisor, pelo gerente, até pelo diretor para resolver determinado problema. Na descentralização, as decisões são distribuídas, então, para os níveis hierárquicos mais baixos também. Atualmente, assim como a gente tem uma tendência à horizontalização, que a gente viu lá na amplitude de controle, a gente tem uma tendência à descentralização, que assim, a gente aproveita melhor os recursos humanos em todos os níveis da organização. Quem está lá lidando no dia a dia com o problema tem mais conhecimento e assim passa a ter autoridade para resolver também aquele problema, tá? Então vai melhorar a qualidade das decisões, vai aliviar a sobrecarga das chefias para tomarem as decisões, que muitas vezes essas chefias têm que decidir sobre tudo. Torna mais rápido o processo decisório, então não preciso passar por várias instâncias, que isso vai me tomar dias.
e aumentar a eficiência da organização e a motivação dos funcionários que receberam essa delegação. Com isso, a gente finaliza esses princípios básicos da organização. A gente ainda tem um outro princípio que a gente fala na próxima aula, que é a departamentalização, onde aí a gente vai ver também os vários tipos de departamentalização. Na próxima lâmina, eu apresento a referência bibliográfica, onde vocês podem encontrar mais informações sobre esse material. E deixei na página do Moodle, que vocês já devem ter visto, questões sobre essa matéria que nós estudamos. Então, vocês fiquem com essas questões, olhem o material, aproveitem os fóruns de dúvidas com os tutores e eu desejo uma boa semana a todos vocês.